Nostin Handmade e hoje eu estou com uma convidada maravilhosa aqui que é minha mãe, Nostin. Oi, tudo bem? Então, pessoal, hoje vai ser um papo bem descontraído, porque muitas de nós, né, nós artistas, não pegamos a época da mãe, né? Que onde a gente realmente não tinha nada de material, né, mãe? Era bem escasso, né? Era muito grande. Quando a gente começou, quando eu iniciei a pintar, eu iniciei com tecido. Então, na época, era bem difícil. Ainda era do tempo que tu pintava com a tinta de tecido, daí tu tinha que fixar as cores com ferro quente. E era bem complicado, era difícil de tu conseguir. Até que a gente foi para Santa Maria e lá a gente montou uma loja com artigos de arte, de pintura, de coisa, e daí a gente começou a descobrir novas coisas. Foi bem na época em que foi lançada a Criaria. Tem a tinta de tecido, de tela, de vidro. Hoje ela está com N coisas diferentes da minha época. Na minha época era bem precário. Então, assim, a tinta de tecido deles bombou, porque era maravilhosa, não precisava passar com ferro quente, não tinha aquele cheiro que castigava a tinta. Porque quando passava, né, esquentava e exalava o cheiro, né? A tinta óleo antiga que a gente tinha, nacional, né? Porque tinha as importadas, mas na época não era muito acessível, não. Então a tinta óleo era um cheiro horrível, a qualidade não era lá essas coisas, não era né? Nada boa, né? Então a Acrylex lançou a tinta óleo, ele lançou a tinta acrílica, ele lançou a tinta de tecido. Tipo, eles foram o coringão de tudo, eles começaram toda a coisa. Eles começaram a prosperar, a fazer coisas novas, e a gente acompanhou isso. E eu tive o privilégio na época, como eu tinha loja, eu tinha facilidade, de conseguir com eles cursos especializados em São Paulo, né? Então eles tinham um ateliê lá, eles proporcionavam para nós, os donos de loja, pessoal que tivesse capacidade, que gostasse da arte, nos levava para lá, nos dava uns dias de ensinamento. Em Porto Alegre também tinha professoras já bem adiantadas, né? Para ensinar a usar os materiais, no caso. Para conhecer o material. Então, assim, ó, eu trabalhei mais de 20 anos com 25 anos com a loja, né? Na loja eu tinha a loja e um ateliê de pintura, onde eu acabei eu sendo a mestra dando as aulas e administrando os cursos. Mas no início era para mim conhecer o material, né, saber as misturas, o que fazia, para que ele servia. Que diluente que usava. Era tudo... Era tudo novo, não era aquilo que a gente... Como que a senhora começou na pintura? Tipo, qual foi o primeiro start seu, assim? Tipo, que legal. Por exemplo, que nem eu vejo algo, né, e acho legal, tipo, vou pintar aquilo ali, já pego o material e vou indo. Só que, tipo, tudo eu comecei com lápis de cor e tudo. E a senhora, como que a senhora... Então, nós assim, queremos saber, né? Eu, desde muito jovem, da época escolar, do primário, como na época a gente dizia, eu sempre era, assim, a que mais me empolgava com o trabalho que tinha. Na época a gente fazia um trabalho, vamos dizer, sobre o descobrimento do Brasil. Tu tinha que fazer uma pesquisa e tudo, tu tinha que fazer um trabalho, tu tinha que fazer uma capa bonita e tudo. E eu sempre me destaquei aí, eu sempre gostei, eu sempre pesquisei. Era precário, era aquele lápisinho comum de cor, era o que a gente tinha, né? Depois surgiu o guache, a gente já foi pro guache, né? E assim foi indo. Eu só comecei mesmo na arte quando fui embora, sim. Com força, até mesmo por causa da loja, né? Em Santa Maria, assim, ó, a gente, quando surgiu as tintas da Acrylex, que a gente tinha facilidade na pintura em tecido, eu fazia umas camisetinhas para bebê.
umas carinhas de bebê, de bonequinha e coisa, e colocava na Olha que ideia legal, hein, loja, galera? exposto, né, aquilo, e fazia 3, 4 camisetinhas à noite, enquanto conversava com o marido, ele tomando o aperitivo dele, jantando e coisa, e eu pintando aquelas camisetinhas. E comecei a vender muito bem as camisetinhas, né? Daí o marido viu que eu tinha jeito para pintura, né? Oh, que da hora. Então ele disse, olha, tem que investir nesse teu dom aí. Eu acho que eu sempre tive o dom da arte, porque no colégio eu me destacava no teatro com as colegas, né? Na música, aqui em Palmeira, no Centro de Tradições, eu cantava, eu declamava, eu dançava. Então, e a arte veio de cheio. E eu abracei ela com muito amor. Eu amo muito o que eu faço. E não sou a maior, não sou a perfeita, mas amo as coisas. Conta pra nós aqui, qual foi, tipo, o primeiro encontro da senhora com a arte? Foi com a tinta de tecido ou a senhora começou a pintar antes com outro material? O que tinha? Só tecido? Eu iniciei com a tinta de tecido, daí a Acrylex começou a cobrar. Assim que nós na loja promovíamos curso na cidade. Então o Senac nos ajudou, nos proporcionava sala, a gente trazia professores de Porto Alegre, vinham dar aula e eu junto, ajudando, auxiliando, né, como proprietária da loja, então eu participava dos cursos com as professoras e ajudava ela, porque era muita gente querendo aprender. Então, assim, eu tinha que ter mais gente, além da professora que vinha, para auxiliar. E eu me metia no meio. Não, mas pincela assim, pincela assado, né? E comecei Tu via do outro ponto, jeito, né? E à noite, a professora que vinha de Porto Alegre, várias vezes veio a Santa Maria para dar as aulas, parava na nossa casa, ela viu que eu levava jeito e ela começou a investir em mim. E ela foi dizendo, Aninha, assim, ó, eu não tenho que vir, esse curso de tecido para gente que está iniciando, tu pode fazer. Bom, gente, eu para contar para vocês, o início foi difícil. Eu passei mal, eu passei uma noite sem dormir, pensando com 60 alunos dentro de uma sala de aula no Senac, né? Graças ao meu compadre, que era médico, que me acudiu, dizendo, tu tem condições, tu vai dar aula, tu vai fazer. E aí eu comecei a deslanchar, comecei a me envolver. E olha aí onde é que chegamos, né? E aí a Acrylex começou a me cobrar a tinta de tela, a aplicação de tinta acrílica, a aplicação de tinta óleo, e tudo eu tive que começar a aprender a fazer. E eu cada vez me empolgando mais. Aí na época, a tinta de porcelana da Acrylex era de forno comum, de cozinha, assim, a gente cozinhava no forno de tinta alto forno e coisa. Procurei professores. Pessoal, o que é tinta alto forno? Muitas pessoas não conhecem, né? Sim. É interessante explicar que você pinta, né, uma superfície, azulejo, porcelana, isso, né? A gente tem que mostrar. Uma hora eu vou mostrar para vocês a diferença da tinta comum queimada no forno de cozinha, assim, e a tinta alto forno. Alto forno. Que a porcelana tu queima até 700 graus. A gente vai dar aquela pequena demonstração, né, mãe? Fazendo um retoque, né, pessoal? De um trabalho que tu fez logo quando tu começou a pintar, né, mãe? Aquilo foi, eu não lembro a época, né? Porque eu não quero dizer a minha idade, né? 60 e poucos, por aí, eu não né? tenho que dizer que 60 e alguma mas coisa. faz bastante tempo. Legal. Eu fiz as primeiras aulas de tinta de porcelana alto forno e eu presenteei a minha mãe com aquele painelzinho ali, ó. Era para pendurar paninhos e coisinhas. Mas agora eu me deparei com ele numa amiga ali que tinha ele, que ficou com o painel da minha mãe e estava assim meio jogado, né?
E eu me encantei com ele. Eu digo, ai, mas eu vou levar para minha casa. Ela me deu. Daí eu trouxe. Daí achei tão tristinho ele. Botei ali de brincadeira na minha cozinha. Eu, o filho, a minha nora, nós estávamos ali, né? E eu botei umas tinta óleo e retoquei com tinta óleo no azulejo. Gostei muito do resultado. Ficou muito bom. E ele filmou e tudo, ó, ficamos muito felizes. E agora eu vou botar o take para vocês verem, né? Só que não é o certo, né? Não teria de ser com a própria tinta de porcelana. Tu usou, no caso, tinta óleo, né? É uma coisa, né? Mas eu já fiz outros trabalhos de banheiro e coisa com tinta óleo no azulejo que a gente faz. Eu tenho a técnica, como que a gente faz e como ele fica bem, né? Tem uma aplicação, né? Então é isso tudo que a gente pode explicar. O chão aqui é grande. Tá bom, pessoal? O conhecimento é grande. Então, assim, para vocês verem que vai ter assunto para outros vídeos, né? E agora eu vou deixar para vocês assistirem, né? Essa pequena demonstração aí de um pouco do trabalho de pintura da minha mãe. Tá bom, pessoal? Já já a gente Estou volta. fazendo uma pintura em azulejo, trabalhando com tinta óleo. E isso eu ensino a fazer. Se você quiser trabalhar comigo, fazer isso aqui. Então tá, pessoal, isso aí foi um pouco, uma pequena demonstração, né, mãe, do que a gente pode fazer. E para vocês verem, né, que tem muita gente que reclama dos material que tem hoje, né? Acho que não dá para pintar, não dá para fazer, né? Só que assim, ó, as pessoas têm aquele problema de achar que vai fazer um trabalho uma vez, duas, e vai sair uma obra de arte. Não é verdade. Então tem que ter esse cuidado, assim, ó, é a persistência. A pintura tu tem que te entregar e tem que acreditar que tu vai conseguir. Se tu tem essa vontade, se tu gosta disso, tu tem que investir. Não é no primeiro que tu vai acertar. Então, assim, ó, é pesquisa, é pesquisa. E eu, depois... E abraçar as oportunidades, né? Depois também, que né? eu descobri que pintar era bom e que criar as coisas era maravilhoso, embora assim, ó, na época, eu em Santa Maria morei quase 50 anos, né? Trabalhando só com cursos, eu tinha ateliê permanente. E eu vinha do Mato Grosso, eu vinha a Santa Maria dar aula e vinha a Palmeira também dar aula. Aqui nós tínhamos a Nova Era, a Marinês. Antes de eu ir para o Mato Grosso e depois que eu fui, eu vinha e sempre ficava uma semana em Palmeira dando aula de pintura. Então, assim, ó, eu tenho alunas que têm a minha idade, começaram comigo criança, umas, né, hoje são casadas, os filhos estudaram comigo, né, e tudo assim, ó. Então, a arte é a coisa mais linda que tem. E o interessante dizer que como era antigamente, né, e vocês tinham que persistir tanto, né, para chegar num certo objetivo. Sim. E hoje em dia, com toda a facilidade que tem, o pessoal desiste, né? E a Inteligência dificuldade, artificial. assim, ó, de tu aprender alguma coisa era muito grande. Porque assim, ó, as Tinha que revista? as professoras de porcelana eram japonês, um espanhol, um francês, e era tudo assim, as 7 chaves, ninguém queria ensinar ninguém, tá? Isso era muito difícil, tu conseguir alguém que te passasse alguma coisa. A gente não tinha acesso como hoje, tu entra na internet e tu no YouTube o cara vê tudo, né? Tu descobre tudo que tu quer. Na época não era assim. Então era tudo muito complicado, muito difícil de tu aprender a fazer alguma coisa, de pegar a técnica. Então assim, e às vezes até tinha assim, ontem eu estava falando com o Luiz que aquele trabalho da mãe ali, ó,
Eu fiz umas aulas com a professora que dava aula de porcelana. Ela viu que eu levava jeito e coisa, ela não quis me dar mais aula. Ela achou que eu ia tirar o campo dela. Então era uma coisa muito restrita, quem sabia não queria ensinar. Tu lutava e tu aprendia fazendo experiência própria, procurando material, pesquisando. Era complicado. Então, assim, ó, voltando no que nós a gente estava conversando, esses dias eu conversei com outros amigos artistas também. Tu acha que a inteligência artificial, entendeu, vai chegar a um ponto de matar a arte feita à mão, pintura à mão? Você sabe, meu filho, que é uma das coisas que eu conversava com as minhas alunas. E tem aquelas alunas que têm a pressa de fazer o trabalho, fazer 1 ou 2 aulas, sair com uma tela pronta. Eu acho assim que o imediatismo, o pouco amor que a gente está vendo na arte, A dedicação, né? a dedicação está sendo bem volúvel, vamos se dizer assim, ó. Porque a gente, quando começava um trabalho, tu amava aquilo antes dele acontecer, tá? E tu não dava tréguas enquanto tu não conseguisse aquele efeito que tu queria. Hoje, a gente vê assim, ó, umas coisas que chega a ser... Chega a ser uma piada até, Chega a ser né? uma piada, jogando tinta em tela, botando porcaria Molha nas tinta paredes, num garfo e atira. jogando, respingando uma tela. Isso não é arte. Para mim, a meu ver, não é arte. A arte é aquele trabalho que tu, com aerógrafo, com pincel, com, sei lá, tu vai detalhando e chegando àquilo que realmente é. A arte, tu tem que... tu vê qualquer coisa, arte moderna. Não sou contra a arte moderna. Tem coisas maravilhosas. Mas que tem um monte de coisa que ele não É que o desce, problema, né, se tu for ver, é que o que acontece, pessoal? Hoje em dia todo mundo virou empreendedor, todo mundo virou artista, sabe? O que vocês vê do outro lado da câmera, né, aqui no canal, no estúdio aqui, ó, Postinho Handmade, é outro cenário, sabe, pessoal? Não é fácil. Todo mundo acha que é fácil sobreviver de arte num mundo com tanta influência gráfica, né? Que a gente nem sabe mais o que é real, o que é... Não, eu né? acho que é maravilhoso o que nós temos, né? É maravilhoso, facilita um monte o trabalho do artista. Só que ele não pode deixar, sei lá... O digital dominar o cara. Digital dominar. Eu acho que a gente tem que ter o jeito da gente, tem que ter o estilo. Então, assim, ó, tu vai numa exposição, tá, mas o estilo do fulano, desse artista, é maravilhoso. O estilo dele é inigualável, ele é maravilhoso. Porque cada um tem o seu jeito. Então, tu não pode deixar que interfira no teu trabalho. Tá? Tu pode até ter auxílio, que eu acho que a gente tem um monte de auxílio. Tu tem um monte de ideias, de ferramentas, tu tem um monte de ferramentas. E é bom, não vou dizer que é ruim, é muito bom. Mas o eu da pintura, como na minha época, e ainda é até hoje, porque eu sou meia, né? É a gente criar, é a gente sentir, desde a primeira pincelada, ao fundo de tela, tudo do teu eu, do teu coração, sem interferência de outras pessoas. Que nem aquele projeto que eu fiz do Geiger, né, do desenho do Alien. Aquele projeto ali, pessoal, eu vou deixar um take desse vídeo aqui, tá? Para vocês verem um negócio. O que é o old school, que todo mundo fala, tá, pessoal? Pega esse take aí, depois eu tô treinando freehand, né, meu? Só sem riscar, sem nada, né? E aqui, ó, claro que a gente vai fazendo toda a construção do projeto, né? Aí nesse caso você pode ver que esse projeto ele tem muita textura. Você tem que se dedicar ao máximo, porque são muitos detalhes que, se você não tiver total
conhecimento de anatomia, de volumetria, de sombra, de luz, né? Você não vai conseguir fazer um projeto desse, ainda mais sendo freehand. Então, pessoal, depois desse take, só para vocês terem noção, quando a gente era criança, né, no meu tempo, né, a gente não tinha ferramenta nenhuma, né, mãe? Muito pouco. Era tudo freehand. Todo mundo hoje fala, ai, eu sou old school, eu sou freehand, tá? O único cara que eu vi até hoje fazer aerografia, tá? Só de botar tinta no aerógrafo e sair mandando chispa é o Tizeica, mãe, o Steve Tizeica, tá? Tem um vídeo dele aqui no canal, pessoal. Eu vou deixar o card aqui em algum lugar, tá? E vou deixar uma foto aqui também para vocês verem desse trampo do Geiger pronto, tá? Gente, esse trabalho aqui, ó, eu fiz totalmente ele freehand. Não tem zero marcação, zero. Eu só botei a tinta cinza, né? E já fui vindo marcando em cima de um papel cartolina preto com tinta poliéster automotivo, tá? Então, assim, eu acho que tem muita gente que, se tu tirar o notebook, tirar o tablet, tirar a impressora, né? Acabou o tatuador e acabou o artista, né, mãe? Assim, ó, eu sou muito reservada nos meus comentários. Até é o filho que está fazendo eu comentar, ó. Porque o sentimento é de cada um, tá? Assim, ó, mas tu não pesquisa hoje, tu não vê coisa nova. Vejo, gente, vejo muita coisa nova. Uma coisa que eu tenho na minha arte, que sempre nas alunas dizem, ai, Elinha, as tuas rosas são encantadoras, isso e aquilo. Então, assim, ó, às vezes eu estou assistindo ali uns vídeos, umas coisas. Transforma o rosa em repolho. E a pessoa vai. A facilidade com que tem de entrar e demonstrar a pintura numa rosa. Para mim, que tenho 50 anos de trabalho, eu olho aquilo e fico quieta, não digo nada, nem contesto nada. Uhum. Mas assim, ó, no fundo, gente, o que acontece? O que está acontecendo? Tem gente pintando rosa que é um espetáculo. 100 vezes melhor do que eu. Mas se tu vê ela, se tu vê a vizinha, se tu vê a tia da lavadeira, É tudo repolho. Não. Tá sendo tão legal, velho. Linda. Mas todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Sabe? Então, assim, ó, é isso que eu acho incrível. Então não é assim. Mas será que não é Aí, tipo Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola? Se as minhas alunas assistirem esses vídeos, elas vão lembrar. Vamos assistir. Rosa não é uma bola de futebol. Fazer um redondo e dali tu fazer o modo de ensinar, né, mãe? A forma de ensinar a fazer. Então eu acho que tem muita gente boa fazendo coisa muito bonita e tem muita gente fazendo coisa que não é legal. Tem pouco conhecimento, ele se perde ali, né? Então assim, eu acho que isso aí tinha que haver um bom senso, tinha que ter um controle. Mas o bom senso tem que partir do artista, né? A limitação, né? Com certeza. Eu acho que tem muita... É que nem nós estávamos falando no início da conversa ali, né? Tem muita gente fazendo arte que não está pronta para isso, né, mãe? Outra coisa que... essa semana ainda eu e o filho aqui tá... Ele disse, olha mãe, que coisa linda isso aqui. Eu fico numa tristeza porque eu acredito no poder do pincel e da tinta, sabe? Os adesivos, adesivo para vidro, adesivo para madeira, adesivo para tecido. Os DTF, pessoal. Isso não é arte. É tu pegar um adesivo e colar num tecido, colar numa madeira, colar num vidro, fica bonito, é lindo mesmo. É a praticidade, é aquele... o VaptVupt, é o que eu digo, hoje a arte está muito imediata, e não é assim. Aí assim, ó, então eu que pinto um vidro, que leva uma semana pintando um vidro,
perco totalmente por uma pessoa que tem um adesivo, ele vai lá, colou aquele adesivo, tirou o ar, tudo, envernizou, tá pronto, vidro lindo, maravilhoso. Gente... É que nem a gente tava falando esses dias, eu e um amigo meu, a gente tava falando sobre as gravações, mãe. E eu fico né? triste com isso. É muito triste. A gente tava falando sobre as gravações, né? Eu tava pensando em fazer umas gravações, né, com a Dremel, né? Que a gente chama de engraving, né? Engraving não quer deixar de dizer que é gravação em inglês, né? Gravar, né? Gravando, né? E naqueles cantil de inox, né? Daí um brother meu falou, não, os caras já estão fazendo a laser. Pois é. Você entendeu? Tipo, porra, O teu um trabalho a laser e um trabalho feito à mão. não tem, né? E assim nós aqui como artista, a gente tá todos os dias procurando alternativas, sabe? Todo mundo acha que ser artista é fácil. Ou tu tem um aerógrafo que custa 2 barão, tu tem um pincel que custa 300, E que tu né? já sabe tudo. E tu já sabe tudo. Pô, como é que contigo o pincel, rola tão fácil? Como é que comigo não funciona, entendeu? Esse que é o grande problema. As pessoas entram na arte achando que é fácil vendo grandes mestres pintar. E esse é o maior problema, né? Porque tu olha, tipo, que nem eu não tenho... sabe quanto essa pessoa estudou, quanto ela trabalhou para chegar ao ponto que está. Eu comecei a fazer pinstripe porque eu vi 2 caras fazer pinstripe que eu olhei assim, nossa, meu. Um deles foi Gerald Tweedle, um grande amigo meu, né, que eu não posso deixar de citar ele. E o outro foi Steve Zeika, né? Steve Zeika é um grande irmão meu, né? E graças a Deus ele é meu mentor, né? Eu tenho, cara, a honra de aprender com um dos maiores. Parece assim, gente, eu tenho um vídeo dele falando no canal. Gente, vão lá e assistam esse vídeo, tá? O apelido dele é Wizard, mago em inglês. E o cara é um excelente artista, é apaixonado pelas rosas da minha mãe. Eu tive a glória de dizer que as minhas rosas são muito legais. Como eu falo inglês fluente, a gente fez uma live, né? E ele apresentou a minha mãe pintando para mais de 80 pessoas numa live, gente. Era muita gente, sabe? E todos norte-americanos apaixonados pelo estilo de rosas, porque lá eles pintam um outro estilo de rosa, que é a rosa mexicana. Eles chamam de Gypsy Roses, né? Seria a rosa cigana, né? Que é muito usada na cultura lowrider, né, mãe? E eu conversando com ele, assim, tem a Gypsy Rose, tem as rosas que esse meu amigo Steve Zeika pinta, que eu vou ver se eu acho algum takezinho, vou deixar aqui, tá? E tem as rosas que a mãe pinta. A Gypsy Roses parece uma rosa pintada por uma criança de 6 anos de idade. A que o Steve Zeika pinta parece uma natureza morta, parece que é seca, sabe? Natural. É bem natural, assim, é muito realista. E as rosas que a mãe pinta fica com tudo isso junto, tá tudo isso misturado num estilo só. Entendeu? Então, assim, isso que eu quero que a galera entenda, que vocês vejam nesses vídeos. E isso, né? gente, esse é meu trabalho de rosas e coisas. Quando eu comecei a pintar, era terrível, não tinha quem fizesse. Ninguém queria pintar, que era muito difícil, que não tinha que tentar. E eu tentei até chegar ao ponto que eu cheguei. Mas eu queria, assim, 50 centavos por cada rosa que eu já pintei na minha vida. Tu era bilionária. Milionária. Algum painel de banheiro, Ninguém quer pagar o preço hoje em dia de virar um bom artista, né? Dando sangue, realmente. Muita coisa. Os caras falando sobre arte, né? Arte antiga, né? Que agora eles têm a mania de falar, né? Eu até vou explicar pra mãe, que a mãe não vai entender do que se trata, né? E é porque são nomenclaturas que a galera costuma dar
para algo que é da nossa turma, da velha guarda, né? Eu já tô com quase 50 anos, minha mãe também deve ter uns 55, 56? Quase. Tá. Então, assim, pessoal, agora eles têm a nomenclatura de dizer que a gente é old school. O que é old school? Velha escola, tá? Só que assim, ó, um amigo até citou no ramo da tatuagem, né? Vamos fazer a categoria old school nos campeonatos, né? Tá, então vou fazer o seguinte, old school, tá. Você só pode soldar as agulhas nas hastes para fazer, né, para tatuar, na hora, tem que levar as agulhas ali, né? Pode montar teu set, tu tem que soldar na hora, preparar tudo na hora, tá? Tem que ser com biqueira de aço, máquina de bobina, que nem, você lembra como é que antes que eu montava, né, mãe? Tem que botar aquelas borrachinhas tudo. Estão se formando umas barbaridades. É esse que é o grande questão, né? Tem um museu lá que o cara botou uma banana com uma fita silver tape grudada na parede. Tinha uns retardados que iam lá tirar foto e chamar aquilo de arte. Uns com uma lona enrolada e o cara jogando. Eu vou tentar achar esses vídeos e deixar para vocês verem. É uma afronta pro artista. Gente, eu acho que, né, esses dias eu vendo um vídeo da tinta de chumbo ou prata, que não me lembro, que Leonardo da Vinci fazia. Não sei se tu chegou a ver, que tu ia passando, parecia água de cebola, sabe? Que é outra coisa que ninguém ouviu falar, o pai me ensinava, que as cartas eram escritas na guerra, só para vocês saberem, com caneta de pena, tá? E com água de cebola. Por quê? Porque quando tu ferver a água de cebola, o vapor da água faz aparecer as escritas. O pai me ensinava isso aí. Isso é old school, galera. Entendeu? Isso é a velha guarda. Daí, todo mundo é old school agora, todo mundo é velha guarda. Gente, para ser milhares de artistas que eu conheço, para ser velha guarda, ó, falta muito, entendeu? Porque nós estamos aqui, ó, se eu juntar eu e a mãe, que dá um século de pintura, entendeu? Então, assim, ó, é isso que eu digo. Quando os caras, vocês buscarem referências, busquem boas referências, né? Busquem ótimos artistas, se espelhem em coisas boas, né? Procurem ver fotos, trabalhos de artistas diferentes que recuperam arte. Cara, tem 300 anos, 400 anos. Tinha uma pintura de 506 que nós estávamos vendo lá, né? O cara recuperar. Gente, os caras não tinham nada, meu. Os caras faziam cola com graxa de coelho, né? Com gordura de coelho, meu. Saca? Então, assim, meu... Esses as escolas antigas, né? Essa velha escola. A mãe, a senhora é velha escola. A referência que eu tenho como velha escola é a senhora, né? Vamos fazer um passo a passo, né, mãe? Mas tudo tem um passo a passo. Nós temos uma telinha, vamos fazer semana que vem um videozinho, né? Semana que vem a gente faz. Vou fazer de uma paisagem, vou fazer de flores, vou fazer de uma figura humana, qualquer coisa que vocês... Então vamos fazer assim, ó. Pessoal, já tem um vídeo da mãe pintando, né? E eu fazendo os pinstripe Não, só tu pintou a pranchinha aquela, né? Sim. Tá. Então assim, ó, se vocês der bastante like no vídeo aí e compartilhar pros seus familiares, pros seus amigos, entendeu? Quero que vocês enchem de like esse vídeo aí, tá? Comentário, tudo, né? Compartilha, tá? Se inscreve no canal, manda para outras pessoas verem aí, que quanto mais gente se inscrever no canal, digam se gostaram, o que vocês querem saber. Isso, o que vocês querem ver. A gente, eu acho que nos meus 50 anos dá para explicar.
Então, o que eu souber, eu passo para vocês. Tem bastante coisa que a gente quer transferir para vocês através desses vídeos, né, pessoal? Mas pro YouTube, o algoritmo do YouTube entender que isso aqui é legal, ele precisa que vocês mandem para outras pessoas verem, entendeu? Então assim, ó, curte, se inscreve, compartilha, olha esse vídeo aí, entendeu? Para que a gente possa, né, trazer vídeos mais legais pro canal, né? Vamos conversar, e eu vou demonstrar para vocês. E agora assim, ó, se esse vídeo aí, entendeu? Bater no mínimo 100 visualizações, tá? A gente vai trazer um vídeo incrível para vocês, a mãe pintando, tá? E eu vou finalizar esse trabalho com a técnica de scroll design, tá bom, pessoal? Todo mundo que ama Pinstripe sabe do que eu tô dizendo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos aí. É nóis. Valeu, pessoal. Bate aí, mãe. É nóis. Tchau, tchau.